Olá Book Lovers, daqui Patrícia Ferreira, Lapis Write, e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Desta vez um wrap-up. Eu não estava à espera de ler tantos livros em fevereiro, visto que li 11 livros em janeiro, mas eu li 10 livros em fevereiro, what the hell. Li 10 e estou super contente por isso. O primeiro livro que eu terminei foi Serpent and Dove, de Shelby Maroney. É sim, eu gostei muito deste livro, dei 4 estrelas. Gostei imenso da maneira como é que foi apresentada a nossa história, mas, no entanto, a maneira como é que é explicado este livro é muito confusa. Eu não sabia como é que era o lore do livro até muito mais tarde na história. Ou seja, como é que era a fantasia, como é que era a situação das bruxas. Era muito confuso e não saber desde o início foi um bocado complicado, mas compreendi o porquê. Só que se eu queria que fosse apresentado mais cedo, sim, absolutamente que sim. Mas gostei bastante da história, adorei. Isto fala sobre uma rapariga chamada Louise, que tenta roubar alguma coisa e, no entanto, é apanhada pelo Reed, que é um caçador de bruxas, só que ele não sabe que ela é uma bruxa e, infelizmente, eles são obrigados a se casarem. Esta história é muito boa, gostei imenso do lore e da própria história em si, só que, como eu estava a explicar, falta um pouco de explicação acerca de como é que é a magia desta história e como é que é designada as coisas, porque isto ainda por cima é tudo falado em francês, algumas das histórias, algumas dos nomes das pessoas, e fica um pouco aquém e confuso, mas se eu gostei bastante desta história, gostei. Estou ansiosa para o segundo livro, adorei a maneira como é que este livro é tão cru em certas partes e tão wholesome em outras. Gostei bastante da Louise, achei-a super engraçada, achei a maneira como é que ela interagia com tudo interessante e bastante cativante. O Reed foi uma surpresa enorme, só que mesmo assim eu acho que no romance houve falhas e meio que pareceu um pouco estranho a maneira como é que foi relacionado esta história toda. Mas, overall, gostei bastante desta história. Se eu estou a parecer confusa, eu peço desculpa, mas já foi há um mês que eu li este livro. A seguir, eu terminei Serious Moonlight. Este livro é um contemporâneo, fala sobre uma rapariga que eu não me lembro do nome dela, infelizmente, mas eu posso pesquisar aqui. Fala sobre uma rapariga que teve um encontro embaraçoso com um rapaz. O nome dela é Birdie. Ela teve um encontro embaraçoso com o rapaz, que se chama Daniel. E infelizmente não correu da melhor forma e ela não quer encontrá-lo de novo, mas no entanto no novo emprego dela ela é obrigada a trabalhar com ele. Esta história é engraçada e foi surpreendente a maneira como é que de repente tornou-se numa espécie de mistério, mas no entanto a maneira como é que foi um mistério foi interessante, gostei imenso, só que no entanto eu não acho que a relação entre Daniel e Birdie tinha algum tipo de química. Para mim não havia química nenhuma, não havia qualquer tipo de conexão entre as personagens, foi muito aquém. Um mistério que eu achei interessante e achei super incrível e novo e diferente, tornou-se ao mesmo tempo confuso, porque a certo ponto, a meio do livro, eu estava do género, mas porque é que isto é importante para o plot? Porque é que isto continua a ser importante para as personagens? Eu não havia qualquer conexão, porque tornou-se um mistério que nem nós, como leitores, sabíamos porque é que era tão importante eles saberem a verdade. Até só no final do livro é que sabemos, e quando eu sei o final, eu fiquei tão desmotivada com este livro e a maneira como é que foi tratado, que eu fiquei irritada. Não vou estar a dizer spoilers, mas eu fiquei muito chateada pela maneira como é que foi feito. Se gostei da história, gostei. Achei que foi muito mal feita, no entanto, houve plotlines que foram um bocado messy e a maneira como é que foi feito todo o tipo de mistério, achei que fosse down, you know? Por isso, yeah. É uma pena, porque tinha muito potencial este livro, mas, no entanto, não me deixou surpreendida.
Strange Dreamer de Laini Taylor. Esta é a terceira vez que eu estou a ler este livro. Gostei, não tenho nada a apontar, já dei a minha opinião acerca deste livro, a não ser leiam este livro. Este livro fala sobre um rapaz chamado Laszlo, ele é um bibliotecário e sempre teve a necessidade de saber como encontrar uma cidade que ninguém se lembrou do nome dela, que ele designa como Weep. O que acontece é que este livro fala sobre Laszlo, que finalmente teve a sua oportunidade de encontrar essa cidade e ao encontrar essa cidade encontra mais do que deveria e mais nada digo a não ser leiam este livro, porque este livro é um awesome. Eu adorei todos os aspectos acerca deste livro, o mistério, a maneira como é que foi realizado a história em si, a maneira como é que foi feito. Todo o mistério acerca da cidade é fantástico, na minha opinião, e vocês deveriam ler, porque é que ainda não estão a ler? Eu não compreendo. Eu tenho uma amiga minha que deve ser a única no nosso grupo que ainda não leu este livro e nós estamos sempre a dizer coisas sobre este livro e estamos tipo a arriscar spoilers. Eu já arrisquei um spoiler. E é impossível, é impressionante e eu estou cansada de lhe dizer tipo, lê este livro, amor de Deus. Mas pronto, 5 estrelas, obviamente. A seguir li Libba Bray, The Layer of Dreams. Eu adoro Libba Bray. Libba Bray é amazing, é incrível na maneira como é que ela escreve acerca destes livros, The Diviners. Acho surpreendente a maneira como é que ela encontra a maneira certa de deixar uma pessoa completamente assustada. Este livro é o segundo livro já agora de The Diviners. E eu adoro a maneira como é que ela escreve, adoro a maneira como é que ela nos deixa em suspense e como é que ela utiliza as personagens e o mistério à volta das personagens para nos deixar completamente ligados e em transe e a querer saber mais. No entanto, o que é que falhou neste livro? Falhou um pouco que eu estava à espera que houvesse mais Evie, eu queria mais Evie, na minha opinião, e eu queria mais Evie. Para mim a única coisa que falhou foi isso, de resto está excelente, está incrível, está tão bem feito, assustador até dizer chega, incrível, so wholesome, adoro, cada vez melhor, estou ansiosa para o terceiro livro, nem acredito o que é que vem aí, estou um bocado preocupada em relação ao que é que vem aí, no entanto, do terceiro livro. Tenho uma certa... um dedinho que quer-se adivinhar, mas I don't know, let's see. A seguir li Broken Things, de Lauren Oliver. É um livro que eu dei 2 estrelas. É um livro que eu dei 2 estrelas porque infelizmente eu detestei este livro. O que acontece é o seguinte, fala sobre 3 amigas, uma delas morre e as outras 2 são acusadas de cometer homicídio acerca dela, né? E o que é que acontece? Esta história começa fantástica, tipo, incrível, com um mistério acerca de quem é que matou quem, porque é que aconteceu isto, e não sei o quê, não sei o que mais. Bem, uau! Eu estava à espera de mais, eu estava à espera de mais envolvimento, eu estava à espera de mais coisas integrantes que me deixassem completamente a agarrar as páginas, pelo menos nas primeiras 50 páginas eu estava tipo, oh meu Deus, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A partir das 50 páginas eu estava do género, what the fuck? Eu não gostei assim tanto, eu perdi a conexão e sinceramente eu já estava a adivinhar quem é que foi realmente o homicida. Se me fez alguma importância, não. Se me disse alguma coisa, não. Se eu gostei, dei 2 estrelas porque gostei do início, só que o final para mim foi tipo... Ok, eu tive que mudar de câmara porque fiquei sem bateria na câmara grande, por isso, yay. Se bem que eu parece que estou melhor agora do que propriamente na outra câmara, porque tipo, o ecrã é maior e eu consigo ver melhor o que é que está a acontecer. Oh fuck! E agora me apercebi que toda a minha lista está no telemóvel e eu estou a gravar no telemóvel, por isso não sei o que é que li a seguir. Agora vou ter que abrir o computador. Oh my god! Amazing! So yeah.
Bem, antes que me esqueça, Serpent and Dove, uma das coisas que eu adorei, no entanto, foi a maneira como é que a história é desenvolvida. Ou seja, nós temos aqui o Reed, que participa numa espécie de priest, ele é como se fosse um padre, só que não, que é caçador de feiticeiros ou coisas parecidas, e respondem a uma direção tão máscula, tão sexista, que eu acho incrível a maneira como é que ele sente-se surpreendido pela Louise, porque ela está sempre à procura de sarilhos, a querer ser ela própria, a ser a pessoa dona de si própria. O final foi para mim uma coisa que não me surpreendeu. Eu estava a adivinhar o que é que estava a acontecer. Eu estava dizendo, isto vai acontecer, e aconteceu. Eu sei que vocês estão a pensar, mas o que é que se passa com esta miúda, porque ela não está a dar 5 estrelas a nada, como antigamente eu fazia. O que é que acontece? É que eu estou a ser um bocadinho mais objetiva, um bocadinho mais firme nas minhas opiniões, e peço desculpa se estou a irritar alguma pessoa com isso, mas só que eu estou a tentar ser o mais direta possível. Quando eu dou 5 estrelas a um livro é porque eu amei esse livro, amei, não tenho nada a apontar acerca desse livro, e isso é importante. Ou então é daqueles livros que surpreendeu mesmo com as falhas que teve, mas que eu acho que deveria toda a gente ler, por isso, só para vocês compreenderem. A seguir eu li The Scoot of Good and Evil, de Suman Shanini. Eu tenho este livro há 3, 4 anos na minha estante à espera de ser lido. E finalmente eu pego nele. E eu só tenho a dizer isto. Porque é que eu não o peguei mais cedo? Porque este livro é incrível. Incrível, 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 incrível. Este livro fala sobre 2 raparigas. Uma delas chama-se Sophie e a outra chama-se... Uma delas quer imenso ir para a escola de Good and Evil e a outra não quer. Não quer saber disto, não quer saber sobre essa escola, ela só quer ter uma amiga. No entanto, elas são levadas, mas elas pensam que são trocadas, ou seja, a Agatha vai para a escola do bom sim, a Sophie é que vai para a escola do bom e a Agatha quer ir para a escola do mal. É isso? Sophie vai para a escola do mal e a Agatha vai para a escola do bom. Exatamente, mas elas pensam que estão trocadas. Só que, no entanto, à medida que nós vamos lendo este livro, que é uma coisa fantástica, é que nós vamos nos apercebendo como é que certas ações podem influenciar as nossas capacidades e a maneira como é que nós pensamos, a maneira como é que fazemos as coisas, e o que é realmente bom e o que é realmente mau. Então, esta história para mim é tão incrível, é tão bom. Eu adorei cada momento, a maneira como é que a história é construída, a maneira como é que nós vemos as diferenças entre as escolas e as pessoas que estão nessas escolas, e a maneira como é que existe esta personagem misteriosa que nós não sabemos exatamente como é que ela funciona, que ainda por cima está a escrever a história delas, faz com que este livro ainda torne-se ainda mais envolvente, mais interessante. E nós ficamos sempre a pensar, mas espera aí, nós sabemos que isto está trocado, mas será que é bem assim? Será que é bem assim? Opa, é sério, eu amei este livro tanto, mas tanto. Eu estou ansiosa para ler o segundo livro, estou ansiosa, eu nem sei o que é que vem aí, mas oh my god, eu recomendo a toda a gente para ler estes livros. Eu sei que é middle grade, but I don't fucking care. É mesmo incrível. Eu dei 5 estrelas a este livro porque eu não tenho nada a apontar, porque tudo muito bem escrito, tudo muito bem feito. A história em si, a maneira como é que é feito, eu não consegui prever nada nesta história, eu não sabia que para que lado é que ia acontecer as coisas, foi incrível. E Philippa Books, se estiveres a ver isto, por favor, não voltes a magoar este livro, por favor. Vocês têm que ver esse vídeo, que é Philippa Books, 5 coisas que os leitores odeiam, ou coisa parecida. Eu deixo aqui, ok? Por isso, 5 estrelas, foi o primeiro livro deste ano, ou o segundo que eu dei 5 estrelas, sem ser uma releitura, por isso há que pensar um bocadinho sobre isso. E a seguir lê Red, White and Royal Blue.
este livro é só qualquer coisa. Dei 5 estrelas, obviamente. Este livro fala sobre Alex. A Alex, que é o primeiro filho da dama, da primeira, da presidente dos Estados Unidos da América. Então, ele é o primeiro filho, o que significa que ele tem muita atenção, é muito chamado a atenção acerca das mídias e o que é que ele anda a fazer, o que é que ele não anda a fazer. E o que acontece é que ele tem que ir para Londres, para um casamento real e ver o seu arqui-inimigo, que é o Príncipe Harry de Londres. E o que acontece é que eles põem-se em maus lençóis e um desastre acontece e eles são obrigados a passar mais tempo juntos. Esta história é um wholesome. Um wholesome no sentido que me aconchegou o coração, fez-me rir às gargalhadas, coisa que isso não acontece em livros. Tipo, eu ri-me, mas tipo, rir mais gargalhadas. Tipo, a minha mãe passava por mim, estás-te a rir porquê? E eu, nem queres saber. Foi simplesmente o melhor livro que eu li este ano, ou até de todo o tempo que eu já li, contemporâneo, que é incrível, fofo, sexy, hot e tão engraçado. A sério, é um todo e eu não sei explicar o que é que realmente me fez conectar com os personagens. Não sei se é o facto deles serem tão vulneráveis e tentarem se juntar tentarem se ajudar um ao outro desta forma. É tão bom, a sério, eu não tenho palavras, eu quero que isto seja traduzido em português para toda a gente ler, porque isto é tão bom, acreditem. Por isso, 5 estrelas. A minha recomendação deste ano é Red, White and Royal Blue. So yeah. Agora vamos passar para outra coisa. Pretty Reckless, de S.J. Chen. Eu nunca tive tantas coisas a pensar em cerca de um livro. Isto fala sobre uma rapariga, eu não vou dizer o nome porque eu não me lembro, nem quero saber, que é má. Ela é má e sem querer fez com que a irmã gêmea do protagonista desaparecesse ou talvez esteja morta e então ele quer se vingar dela. Este livro, eu tantas vezes que eu queria parar, porque é tanta angst, é tanto ódio, é tão uma personagem tão má que eu não estava a conectar-me com a personagem, eu estava a detestar a maneira como é que ela pensava, a maneira como é que ela fazia as coisas, eu estava a detestar mesmo por aqui, é porque ela acontecia qualquer coisa e ela fazia mal a alguma coisa, ela tinha um black book de todos os pecados que fazia, etc. Era mesmo, eu nem há coisas que eu nem consigo descrever aqui. E depois temos a personagem masculina que também não é grande coisa, é tipo fazer as coisas mesmo ressabiadas. Ele fazia cada coisa a ela e ela fazia cada coisa a ele, que era tipo, não tinha cabimento. Para mim não tem cabimento, este livro não tem cabimento, mas no entanto eu gostei. Porquê é que eu gostei? Vocês tipo, porquê é que eu gostei? Porque é assim, eu gosto de um grande desenvolvimento de personagens. Eu adoro um desenvolvimento de personagens. E quando se consegue fazer isso de uma forma excelente, eu, sinceramente, fico um bocado fã. Neste livro é um bocado. O que é que acontece? É que, a meio deste livro, tudo começa a desabar. E as personagens vão ao rock bottom. E nós pensamos, oh meu Deus, não temos solução a partir daqui. Porque eu juro, eu estava mesmo tipo, isto é impossível de salvar. Isto é impossível de ter que contornar. É impossível. Mas a autora conseguiu. E conseguiu muito bem. E gostei do final. No entanto, dei 3 estrelas e dava 2 estrelas. E eu acho que estou a ser um bocadinho injusta. Porque este livro devia ter 2 estrelas. Mas pronto. Tem, mas foi tipo. A seguir eu terminei Harry Potter e a Pedra Filosofal de J.K. Rowling. Eu gosto bastante desta história. É tipo a 500 vezes que eu já li. Vocês sabem do que é que se trata? Só que a edição
ilustrada, e a edição ilustrada eu gostei bastante, adoro todos os desenhos aqui, adoro a maneira como é que a ilustradora fez estes desenhos de forma tão infantil e fácil de compreender. Eu sei que, e adoro isso, que o 3º ou 4º livro da edição ilustrada de Goblet of Fire ou Cálice de Fogo é mais dark, e eu adoro isso, eu estou ansiosa por isso. E por último eu terminei My Favorite Half Stand, que é sobre uma rapariga que trabalha com os melhores amigos dela, só que ela tem uma espécie de half night stand com um deles, que é o melhor amigo dela, que é o Reed, e eles decidem não continuar com a dormirem juntos. Só que eles vão para um app e ela começa a falar com ele. E é uma espécie de catfish. Só que antes de vocês começarem a pensar, oh meu Deus, catfish, isto não se faz, não sei o que, não sei o que mais, eu acho que deveriam ler este livro, está muito bem feito. Eu gostei bastante da história, é suave, é fácil de ler, é engraçada, eu gostei bastante. Adoro o romance entre os dois, as duas personagens. O facto de serem melhores amigos ajuda, e opa, sério, eu acho que vocês deveriam de ler, é uma coisa muito fácil de ler. Se vocês quiserem ler tipo uma coisa mais leve entre fantasia e high fantasy, é fantástico. E dei 3 estrelas a este livro, foi fantástico, gostei imenso. Se eu gostei tipo ao ponto de ser uau e tal, não foi, mas gostei mesmo. Este foi o meu mês de fevereiro. O que é que vocês acham? Acham que eu abusei nas minhas leituras ou não? Eu sei que tipo, este vídeo vai ser longo. Eu espero que vocês não se importam, mas yeah. E em breve eu vou fazer a minha TBR de fevereiro, por isso, yay! Vemos para a próxima. Bye!